Vamos levar para frente, vamos falar agora de Libertadores. Temos um jogo muito legal para falar. Para mim, o jogo mais legal das semifinais, por muito, que foi Fluminense e Inter. Agora será Inter e Fluminense. Volta da Libertadores. Queremos saber a opinião do chat aí. O que vocês acham que vai passar? O pessoal responda a enquete também, qual vai ser a final da Libertadores. E deixem like, que estamos com 338 pessoas, 129, 119 likes, 120, acabou de mudar. Vamos para 200 likes aí. Vamos para o parcial? E vamos para a parcial aqui da enquete? Ó, a enquete tá com quase 300 votos, então deixa o like, não custa nada para você. Deixa o seu like aí. Tá votando? Deixa o like e vota também se você não votou ainda, tá? Por enquanto, Boca e Fluminense são os favoritos do público, 35%. Boca e Internacional com 33%. O pessoal não tá botando fé no Palmeiras, hein? 68%. O pessoal tá acreditando que o Boca Juniors vai passar. Palmeiras e Fluminense, 17%. Palmeiras Internacional é a última das finais aqui favoritas do público, com 15%. Deixa o seu voto e deixa o seu like. Não cai o dedo. Né? E, ó, se não deixar o like aí, vai ter Sampaoli no seu time, Luxemburgo, vai tudo no seu time. Tô falando pra você. Toma cuidado, hein, ó, que o Belatini faz uma zica brava. Engraçado, só antes de eu puxar aqui o histórico geral, que os times que vão jogar em casa é o que menos tem, né, voto. O Inter e Palmeiras são os dois que decidem em casa, são os que menos têm voto de passar os dois, no caso, né? Libertadores é sempre uma loucura, a gente vai trazer, inclusive, dados aqui sobre semifinais que começaram empatadas. Temos aí confronto histórico, 91 jogos, com 30 vitórias para o Fluminense, 27 empates, 34 vitórias para o Internacional, 109 gols do Fluminense, 118 gols do Internacional. Muito equilibrado, últimos 11 jogos, são 5 vitórias do Inter, 5 vitórias do Fluminense e um empate, que foi justamente o último. Legal da gente lembrar aqui sobre esses dois times, histórico entre eles em mata-mata de Libertadores, nas oitavas de 2012, o primeiro jogo também terminou empatado, e no segundo jogo o Fluminense se classificou. Qual é a diferença? Em 2012, o jogo terminou empatado no Beira-Rio, e o Fluminense decidiu em casa. Então você pode pensar, se o Fluminense empata o primeiro jogo, ele costuma passar contra o Inter, ou você pode pensar, quando o visitante empata o primeiro jogo, decide em casa e classifica. É como você quiser analisar esse dado, a verdade é que é isso. Em 2012, o primeiro jogo terminou empatado, na volta foi lá no Engenhão e o Fluminense conseguiu a classificação por 2-1. O primeiro jogo foi 0-0 naquela ocasião. Eu tenho aqui um dado legal, Belatini, para trazer para você. Vezes que o time empatou em casa o primeiro jogo, na semifinal de uma Libertadores, tá? Bem específico, e foi buscar a classificação fora de casa. Mais recentemente, em 2021, Palmeiras e Galo. Palmeiras empatou em casa por 0-0, buscou empate por 1-1 fora de casa e naquela ocasião se classificou com um gol fora de casa. Para achar a segunda vez, mais recente, tem que ir lá para 2010. Chivas contra a Universidade do Chile. Chivas buscou a vitória por 2-0 fora de casa depois de ter empatado por 1-1 em casa. Em 2008, Boca e Fluminense, mas dessa vez contra o Fluminense. O Flu conseguiu empatar por 2-2 lá na La Bombonera, mas perdeu em casa por 3-1 para o Boca Juniors e foi eliminado. Boca também aprontou para cima do Palmeiras, empatou primeiro jogo por 2-2 lá na Bombonera, empatou o segundo jogo por 2-2 aqui em São Paulo e acabou se classificando nos pênaltis. Em 1992, New Old Boys conseguiu trazer de novo também nos pênaltis. Empatou primeiro com a América de Cali por 1-1 e na segunda partida lá no México empatou por 1-1 e se classificou nos pênaltis. E aí, lá em 63, Santos e Botafogo, primeiro jogo foi empatado 1-1, Santos e Botafogo, e na volta o Santos meteu 4-0 no Botafogo, o Pelé fez 3 gols. Com o Pelé fica mais fácil, né? Então temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que você empatou em casa numa semifinal de Libertadores, mas conseguiu buscar a vitória. Não é tão impossível assim. A nossa enquete também mostra isso, porque muita gente está acreditando no Fluminense, porque Fluminense tem Germán Cano é o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Fluminense, com 79 gols. O segundo tem 155, que é o russo, tá bem longe. Mas não sei não, se jogar mais uns 3 anos do jeito que tá, que já é mais velhinho o Cano, mas não parece que tá diminuindo por causa da idade. Ele também é o segundo maior artilheiro na história do Fluminense na Libertadores, com 11 gols. Os 11 gols que ele marcou nessa edição. O primeiro colocado é o Fred, com 15. Do jeito que o Cano tá indo, dá para buscar o Fred ainda esse ano. É o jogador com mais gols marcados no mundo em 2023, com 35 gols à frente de Haaland, que tem 33 gols no ano de 2023, tá, galera? E também é o atual artilheiro da Libertadores com 11 gols. O segundo colocado é o Paulinho do Galo, que não joga mais.
E dos jogadores que ainda estão jogando, Alan, Patrick e Arthur têm 5 gols cada. Então, assim, tá voando o Germancano, acho que é por isso que o pessoal confia tanto no Fluminense, né, Bellatini? E vai ser um jogo bem legal, um jogo que teve uma expulsão. Eu vi amigo meu que torce pro Fluminense falando, pô, o juizão estragou o jogo. Não estragou nada, o jogo ainda foi muito legal. Teve gol dos dois times ainda, aberto, muito massa. Quero ver demais esse segundo jogo aí do Inter contra o Fluminense. E eu não sei, Bellatini, o que você acha? O que você achou desse primeiro jogo? Quero saber primeiro de você, Bellatini. Eu gostei bastante desse jogo, eu achei que foi um dos jogos mais divertidos, talvez o melhor jogo do ano, eu achei muito divertido, mesmo com um jogador expulso. Claro que o torcedor do Fluminense ficou inconformado com a expulsão, porque ali mudou bastante, e deve estar pensando nesse momento. Bom, se jogando com 1 a menos o segundo tempo inteiro, a gente teve condições de buscar o empate contra o Inter, então, até a cabeça no lugar e jogar lá sério no Beira-Rio, vai conseguir a classificação. É muito difícil prever, viu? É muito difícil, porque são dois times que estão jogando muito bem, né? Eu acho que o Internacional está focando bastante na competição, mudou bastante. A gente está falando aqui do Mano Menezes, falando no começo, né? O Mano fez um bom brasileiro ano passado com o Internacional, foi o vice-campeão. E esse ano não tinha engatado, assim, fez uma primeira fase meio estranha, acabou caindo, muita discussão dentro da diretoria também com relação ao Mano Menezes. O Kudê conseguiu encontrar, e o Kudê fazendo uma primeira, jogando com o Atlético Mineiro, bagunçado também, né? Aí os dois bagunçados se encontraram e as coisas deram certo, e tá jogando bem. E eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, sim. Tô para falar para você que a gente vai ter um novo empate, tá? Mas eu, assim, se tiver que dar uma vitória no tempo normal, eu vou falar o Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai passar. Eu acho que o que deixou muito louco esse jogo foi que ele estava muito aberto até antes do Fluminense ter um jogador expulso, né? Sim. Tava rodando para os dois lados e depois que teve expulso continuou dentro da oportunidade para os dois lados. Assim, uma loucura. Tem uma estatística dos times na Libertadores para você que está em casa pensando ainda quem que você palpita que vai ganhar ou não. Vou trazer aqui mais uns dados. Internacional tem a média de 1,6 gols marcados por jogo e 1 gol sofrido por jogo. Tem média de 52,6% de posse de bola, 12,9 finalizações, sendo que 5,2 finalizações vão no gol por jogo. Além disso, tem uma média de 5,5 escanteios, 2,4 cartões amarelos por partida e já tomou um cartãozinho vermelho nessa Libertadores. Já o Fluminense tem uma média maior de gols marcados, de 1,8 gols marcados por jogo, e uma média menor de gols sofridos, 0,9 gols sofridos por jogo só. Além disso, tem 60% de posse de bola de média, inclusive teve mais posse de bola mesmo com a menos, a gente vai trazer já esses dados também. 13,5 finalizações por jogo, 5,3 vão no gol. Além disso, média de 4,5 escanteios, 2,6 cartões amarelos por partida, já tomou 2 cartões vermelhos, contando o do Samuel Xavier. Na partida de ontem, na partida de quarta, Fluminense teve 54% de posse de bola contra 46% de posse de bola do Internacional, teve 10 finalizações do Fluminense contra 12 finalizações do Internacional, sendo que 5 finalizações do Fluminense foram no gol e 7 finalizações do Internacional foram no gol. Além disso, tivemos 5 escanteios para cada lado, 3 cartões amarelos para o Fluminense e 2 para o Internacional, 3 grandes chances de gols para o Fluminense, com uma grande chance perdida para o Fluminense, 4 grandes chances de gols para o Internacional, sendo que 2 grandes chances de gols perdidas. O Fábio fez 5 defesas, enquanto o Rocher fez 3 defesas. O Fluminense trocou 445 passes, enquanto o Internacional trocou 369. Além disso, o Fluminense driblou mais 12 dribles de 15 tentados, o Inter teve 8 dribles só de 14 tentados e teve 13 desarmes para o Fluminense contra 12 desarmes para o Internacional. Então, mesmo com o jogador a menos, o Fluminense teve melhores números, a não serem finalizações e grandes chances de gol. O Internacional poderia ter aproveitado mais, e por isso que eu acho que está com esse feeling de que vai dar Fluminense. Eu também acho que vai dar Fluminense, e eu acho que o Fluminense vai ganhar, Bilatini. Acho que vai ser um jogo maluco, assim, de um 3-2 Fluminense lá no Beira-Rio. Eu vou me arriscar aqui. Já me arrisquei na partida de ida, que eu tinha falado que ia ser 3-1. Não sei não se o Samuel Xavier não é expulso, se eu não ia acabar acertando, mas ele foi expulso, acabou mudando um pouco o rumo do